Boa noite, meu nome é Tamara, eu sou do terceiro período de jornalismo e hoje o nosso tema do podcast é Inteligência Artificial, Trabalho Criativo e Desigualdade. Boa noite, eu sou a Pamela. Boa noite, eu sou a Nicole. Eu sou a Yasmin e hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco polêmico demais para a atualidade de hoje em dia, que causa diversos debates em diversos ambientes, como aqui mesmo na universidade, o seu ambiente de trabalho, em outros ambientes. Então hoje a gente trouxe esse tema mesmo para a gente desenvolver e escutar opiniões, porque a minha pode ser diferente das meninas. Então a gente traz mesmo essa... Esqueci a palavra. Esse debate. Debate. É uma conversa. Atualidade. Bom, e a nossa pergunta é: automatização ameaça profissões ou cria novas possibilidades? Essa pergunta ela é muito complexa, porque ao mesmo tempo que ela ameaça, ela também ajuda muito, porque ela ajuda na parte de tirar o ser humano, por assim dizer, de trabalho repetitivo, porque muito trabalho, dependendo do trabalho que você fizer, acaba você gerando uma tendinite, uma bursite, alguma doença que pode agravar o seu estado de saúde, encurtar a sua vida, né, por assim dizer. Exatamente. E ela ajuda também porque você consegue fazer várias coisas rápido e ao mesmo tempo, tanto no avanço da medicina quanto no avanço dos estudos também, só que em relação aos estudos, que é a parte polêmica que ela falou, tem uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que a inteligência artificial ela é capaz de ajudar, ela é capaz de deixar a gente, de certa forma, mais preguiçoso. Por exemplo, mesmo no mercado de comunicação, pra gente, somos comunicadores, tanto na área de design, jornalismo, publicidade, a gente vem enfrentando um debate muito grande com a inteligência artificial, no ponto que a gente bate muito de frente, então meio que as pessoas veem o nosso trabalho hoje em dia e acabam descredibilizando ele por conta dessa automatização. A IA faz mais rápido do que um designer, a IA consegue me dar uma ideia muito boa de roteiro, consegue pegar consegue estabelecer a marca no mercado, então não preciso contratar publicitário, não preciso contratar alguém do marketing, não preciso contratar um designer, vou apenas ali fazer na IA, só que a gente que vive diretamente sabe o quanto é importante esse lado humano entre nós, a comunicação entre si e esse lado humano que a gente leva para as marcas, humanizar as marcas e colocar nos mercados, porque acaba que no final é de uma alma humana para outra alma humana, o conteúdo de IA não vai para outra IA, então a gente precisa estabelecer a nossa profissão, sim, com a ajuda da IA para ajudar, porém estabelecendo que a gente que somos pessoas que conectam almas, e eu acho isso extremamente importante. E nunca fica igual, né? Sempre vai ter um erro, Nunca sempre vai ter fica igual. alguma Verdade. coisa errada. Ela sempre tem um padrão, assim, sabe? Tipo assim, ela tem palavras-chave que sempre serão padrões, independente. Sim. Vamos supor, você vai fazer um trabalho para um professor, para uma matéria, e ali você faz um prompt legal e tal. A inteligência artificial vai fazer o trabalho que você deveria fazer. Ela vai colocar palavras-chave ali que quando você bater o olho, você automaticamente vai identificar que aquilo é Você uma vai inteligência artificial, sabe? Isso meio que atrapalha a gente na nossa vida acadêmica também. Porque, querendo ou não, a gente fica muito preguiçoso com isso. Eu vou pedir pra inteligência artificial que vai fazer mais rápido que eu. Então, é uma parte bem chata e problemática. Ao mesmo tempo também a gente tem uma pergunta de se a universidade prepara a gente para essa nova tecnologia e esse cenário. E principalmente a gente que tem um contato muito direto com a inteligência artificial, nós somos de uma geração que cresceu super dependente dessa metodologia nova, então nós somos super dependentes disso, só que ao mesmo tempo eu vejo que nós somos ensinados muito a como usar a inteligência artificial ao nosso favor, porque não adianta ali a gente ter um instrumento que vai mais prejudicar do que vai ajudar. Por exemplo, eu vou entregar um trabalho, mas eu vou só colocar no ChatGPT, no Gemini, em alguma dessas, para entregar pra gente, a gente vai colocar pelo menos ali um pouco do nosso lado humano, a gente vai fazer pelo menos um pouco, entregar um pouco de nós, do nosso conhecimento e pedir para ela talvez aprimorar, para ela ajudar mais, desenvolver as palavras, para estar num nível bem legal de entrega. De certa forma, a IA ela consegue nos auxiliar nos estudos. Tipo assim, você consegue usar ela para montar o seu cronograma para poder estudar. Você consegue literalmente fazer tudo com ela. Só que você só pegar todo o trabalho, o professor passou um tema e você joga no chat e o chat dá o trabalho inteiro. Você copia e cola.
não faz Aí sentido não. isso, não fica nem legal. Tem que saber perguntar. Porque, tipo assim, você colocando... A IA, na verdade, você consegue usar ela da melhor forma se você colocar as suas ideias, porque ela vai te ajudar a organizar todas as suas ideias. Aí você consegue extrair o melhor daquilo dali. Porque você... eu tenho essa ideia de fazer um trabalho sobre jornalismo esportivo, mas eu também tenho uma ideia de fazer trabalho de jornalismo investigativo junto com o esportivo. Ela vai te dar um outro tema que vai unir tanto A quanto B, que você vai sair o C, que é o C que você vai conseguir desenvolver e vai levar aquilo pra frente. É exatamente sobre isso. Você tem que saber perguntar, porque se você não saber perguntar, você vai simplesmente jogar a sua pergunta no chat GPT, ele vai te dar uma coisa e você vai simplesmente pegar. Mas se você pegar e colocar suas ideias lá, ele vai te dar as ideias, vai te dar as funções, as informações, e você vai saber, é bom eu colocar isso no meu trabalho, é bom colocar aquilo. Porque se você não saber, você vai simplesmente pegar tudo e colocar, e muitas das vezes nunca dá certo e sempre tá errado alguma coisa. E lembrando que sempre tem que checar os fatos, porque é uma inteligência artificial? É uma inteligência artificial, só que ela também comete erros, porque às vezes ela passa uma informação que não tá correta. Aí se você só dá um Ctrl+C, Ctrl+V, você vai continuar passando aquela desinformação pra frente e vai jogar isso até cair no colo de alguém que vai acreditar cegamente naquilo e que vai, de certa forma, destruir um dia ou uma carreira de alguém. Exatamente. Isso é muito perigoso. E acaba que a gente fica muito à mercê disso, porque a gente é muito dependente disso, a gente é muito dependente das tecnologias. A gente fala muito de mas também hoje nós somos uma geração que tem tudo na mão, que a gente tem a facilidade de pegar tudo na mão a todo tempo. A gente não... realmente, o que a Tamara falou, a gente não checa mais a veracidade dos fatos. A gente não sabe o que é mais real, o que é IA, a gente não sabe mais diferenciar. Mesmo a gente, mesmo sendo dessa geração, tendo sido criadas com ela, não tem essa amplitude desse pensamento, porque nós somos uma geração muito preguiçosa, de certa forma. Exatamente. Eu fiz até um teste com a inteligência artificial uma vez. Era um trabalho da faculdade. Aí eu peguei, era pra gente buscar uma informação, alguma coisa assim no jornalismo. Aí eu fiz essa parte, aí eu falei assim, vou testar com a inteligência artificial. Aí eu pedi uma matéria, informei lá, eu quero isso e tal. Ele me deu o site do jornal, que não sei o que, o site imitando o G1, e não tinha nada, tava lá que quem criou era o jornalista Davi Brito, com uma foto da Taylor Swift, e era tipo assim, era o conteúdo tecnicamente que eu pedi, mas ele fez ali na hora, tipo assim, não foi uma coisa de verdade, não, ele criou pra me dar o que eu queria. E também a IA é muito criada pra fazer a nossa vontade. Tudo que a gente fala tá bom, tudo que a gente fez tá bom, todas as nossas ideias são boas, mas realmente falta, será que isso é realmente bom? Será que isso é um tema realmente relevante? Porque, claro, a IA vem aí pra aprimorar, mas ela nunca vai virar e falar, não, eu acho que não tá bom, vamos pensar em outra coisa. Vai ensinar. Nunca. Exatamente. Uma coisa igual você falou, essa parte principalmente na parte de criação. Agora, não sei se é trend, mas pra mim tá sendo uma trend de todo mundo começar a divulgar tanto estabelecimento quanto... Tem próprias pessoas também que usam a própria IA pra poder fazer edição de foto, sendo que tem o Photoshop, tem o Lightroom. Você mesmo consegue fazer sua própria edição, só que é igual a Yasmin falou, a gente ficou preguiçoso, a gente joga a nossa foto na IA e fala assim, edita a foto. Aí, se deu uma edição que você gostou, tranquilo. Exatamente. Se não deu, Mas é umas refaz. edições bem... bem horríveis. Eu que trabalho, entre aspas, assim, na área da fotografia, gosto muito de tirar foto, gosto muito de câmera. É muito difícil hoje em dia, porque com a inteligência artificial, a gente joga uma foto e pede assim, tira essa foto no estúdio tal, com a luz tal, com a roupa tal, com não sei o quê. E meio que, voltando um pouquinho no assunto que a gente tá falando sobre profissões, meio que tira a profissão de alguém que realmente é profissional, vai editar sua foto bem, vai fazer ali, vai ter alterações, claro, mas, sabe, vai fazer uma coisa bem feita. A inteligência artificial, a gente vê que é inteligência artificial, a gente vê que você jogou no chat GPT, pediu pra ele fazer ali sua foto e fica uma coisa na cara. E assim, não julgo, de certa forma, os profissionais que não têm condições de fazer essas coisas e tal. Mas a gente, na indústria mesmo, que tem muito dinheiro pra não pagar um profissional pra fazer seu ensaio fotográfico profissional e usar aquilo nas redes sociais para divulgar o seu trabalho, sei lá, fazendo sobrancelha, unha, essas coisas assim, sendo que existem profissionais na área muito competentes, sabe? Então, assim, de certa forma, ela também acaba tirando algumas profissões. Acaba...
Tem 2 casos sobre isso. É igual o que a gente falou. A IA, ela tem um padrão. Todo mundo que está fazendo divulgação do seu próprio negócio, o padrão é o mesmo. São as mesmas cores, são os mesmos layouts, são a mesma estrutura de que eles encaixam o texto, tudo igual. Eu vou divulgar que eu tô vendendo doce. Ele vai colocar da mesma forma. Eu tô vendendo bombom, você tá vendendo bolo. Vai ser igual. Só que a única diferença que ele vai colocar é um bolo ou um brigadeiro. Mas teve um caso também, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, que o cara simplesmente criou várias imagens de IA e foi expor isso no museu. Só que, tipo, ele tirou a vaga, por assim dizer, de uma pessoa que realmente gastou um grande tempo da vida dela, fez aulas de pintura e o dele é simplesmente só IA. O que entra também na parte do trabalho criativo, que a gente vê tantas pessoas extremamente competentes, tanto como designers, publicitários, pessoas extremamente competentes, tirando um pouco dessa essência de ser comunicador, de se comunicar, de passar a mensagem, seja por um folder, seja por um vídeo, a mensagem mesmo que a gente sente que é tudo que a gente aprende e vai lá na IA e faz isso, que eu acho que perde um pouco da essência criativa, eu acho que em todas as profissões, mas especialmente na comunicação, que é um ponto muito, muito importante hoje em dia. Exatamente. Fora que nunca fica igual, né? Você pede pra editar sua foto, ele troca a blusa, coloca um sorriso, ou troca uma palavra. Nunca fica igual. Mas foi o que aconteceu com aquela trend que teve do Estúdio Ghibli. Todo mundo fez. Todo mundo fez, ficou tudo igual. De certa forma, ficou parecido com as próprias animações. Só que faltou aquele sentimento que quando a gente assistia os animes, assistia os filmes de animes, a gente, sabe, aquela emoção que o próprio criador que fazia os desenhos passava. A gente via, tava tudo padronizado, tava tudo igual, tava tudo robótico, só que faltava a emoção de certa forma, um toque humano. Faltava aquele que a mais de você olhar e você conseguir se identificar verdadeiramente com aquilo, sem saber que foi só uma IA que criou. Mas a gente também costuma falar muito da IA, porque somos o presente que a gente tá ali vivendo todos os dias, mas também a gente não pode esquecer que claramente tem uma desigualdade muito grande no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente tem esse acesso tão facilmente nas nossas mãos, tem tantas pessoas que às vezes nem sabem ainda reconhecer e saber usar realmente por falta mesmo de acesso, por falta da facilidade que a gente tem. E principalmente para as pessoas que não têm essas condições, eu acho extremamente válido, porque a IA, a gente fala muito no uso criativo, no trabalho, mas também acaba beneficiando as pessoas de uma forma muito boa, de uma forma muito agradável, realmente. Realmente, a inteligência artificial, ela não vem pro mal. A gente que faz ela o mal. Então, tipo assim, vamos supor, eu quero fazer um trabalho, eu vou pedir algumas ideias. Eu criei meu próprio trabalho, eu criei minha própria, digamos assim, né? Minhas ideias, coloquei ali no chat GPT. Ele vai desenvolver aquela parte ali. Eu vou pedir para ele desenvolver, ele vai desenvolver aquilo. Mas se eu pedir para ele fazer outra coisa, ele nunca vai me dar uma resposta. Realmente, não tá legal. Troca isso, troca aquilo. Ele nunca vai dar isso. Ele sempre vai falar assim, nossa, essa ideia é muito boa. Mas eu acho que você pode acrescentar isso, acho que você pode acrescentar aquilo. E não é de certa forma, tipo assim, se estiver errado, ele não vai te corrigir. Ele vai apenas falar que tá bom e vai acrescentar alguma outra coisa que fica muito na cara que é a inteligência artificial. De certa forma, a gente consegue treinar a nossa própria IA. É igual, a minha IA, ela, ao mesmo tempo que eu peço para ela fazer algumas coisas, ela também me questiona. Não sei por que ficou assim, mas ela começa a me questionar. Porque se eu peço ajuda, tipo, eu pensei nesse tema do trabalho e quero fazer isso e isso. Coloco todas as minhas ideias. Ela vai lá, primeiro ela concorda, depois ela me critica, por assim dizer. Porque ela fala, não, tá, o tema é legal, mas você poderia fazer isso e isso, desenvolver mais nessa parte. Você consegue moldar a sua IA, a sua forma de pensar. É igual eu tava no Twitter esses dias, eu vi que tava todo mundo criando uma trend lá de você pedir pro ChatGPT, baseado nas suas conversas, ele criar uma imagem de como que é a relação com você. Sei. Teve uma menina que ela colocou só o texto, porque ela tinha pedido pro chat que, independente de qualquer coisa que ela pedisse, não era para criar imagem. Aí ela só criou aí a IA deu o texto para ela, falando que estava respeitando a escolha dela, que ela fez muito tempo atrás, e que não criaria imagem, aí só descreveu como que é ter aquela relação com ela. E, tipo assim, isso, ao meu ver, ela beneficia bastante a gente e, de certa forma, tira tanto essa nossa preguiça. Porque se a gente treina a IA para não deixar a gente, de certa forma, acomodado, a gente começa a correr atrás. Porque, igual, se eu treinar a minha IA, eu falo assim, olha só, você só vai me ajudar com
temas de trabalho. Ela só vai me ajudar com temas de trabalho e eu vou ter que fazer o resto. Porque se eu só jogar o tema ali, ela vai me dar o trabalho inteiro. E se eu não for atrás, eu vou passar desinformação para frente e vai gerar aquela bola de neve gigantesca. E a IA, ela ajuda na parte empresarial, porque ela consegue reduzir custos. É igual, mas tipo assim, a redução de custos a gente também tem que ver, porque senão fica igual a parte do design. Tem muito design igual, só que se você conseguir conciliar o seu trabalho de design com a IA, você tem várias e várias portas abertas. A IA, ela consegue te introduzir em vários mercados. Porque você tem uma ideia, você é designer, você tem uma ideia, você tá com uma criação na cabeça, só que você não consegue colocar ela no papel. A IA te dá um esboço. Só que você não vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, você vai colocar o seu coração ali, o que você quer fazer. Só que isso também é ruim porque, de certa forma, tira alguns empregos. Porque, vamos colocar assim, a parte do pessoal de decoração. Existe a profissão de decorador. Agora é só você pegar o celular, tirar foto do espaço, assim, para assim, decora esse ambiente. Vai estar decorado, você é só comprar os móveis de acordo com aquilo que a IA te deu. Você mesmo. E eu concordo muito com o que você falou na área de checar os fatos, porque a gente no mercado da comunicação, a gente tem que entender que a gente está lidando com pessoas. A gente está lidando com outras pessoas, com outras realidades. E, como eu falei, tem uma desigualdade muito grande no Brasil de diversas formas, seja por territórios, por raças e quaisquer coisas dessas. Então, eu vejo muito que nós, como comunicadores, a gente tem em mão um poder muito grande, porque a gente sabe lidar com IA e a gente sabe lidar com pessoas. Então, é um ponto muito agradável para se juntar junto, para se estar junto. Para se estar Pra se juntar também. Para se estar junto, porque ao mesmo tempo que já existe essa desigualdade, a gente está aqui, a gente sabe dessas realidades, a gente estuda sobre essas realidades a todo tempo. Então, é uma arma mesmo que a gente pode usar na nossa mão pro bem, para espalhar para as pessoas, para ajudar as pessoas, para fazer pelo menos um pouquinho mais desigual, que já é tão difícil para outras pessoas. Uhum. Um exemplo disso, do uso da IA de forma errada, é o que está acontecendo com as chuvas em Juiz de Fora agora. O tanto de vídeo que as pessoas criaram usando o IA só para, de certa forma, trazer uma sensibilidade maior, só que tem pessoas que estão usando isso pro lado negativo, porque eles estão colocando vaquinhas, que não é para ajudar o Juiz de Fora. Verdade. E usando os vídeos de IA, e tem um monte de gente acreditando, tem um monte de gente compartilhando várias e várias vezes, só que os vídeos não são de lá. Aí a gente tem que checar a informação, tem que correr atrás e tentar desfazer isso que a pessoa só com 3 cliques conseguiu passar essa proporção gigantesca. Exatamente. Tinha uma... Não sei se ainda tem no TikTok. Teve uma era que só tinha idoso vendendo livro. Ai, fiz um livro pra minha esposa que morreu, que não sei o quê. Eu acreditei. Tipo assim, só tinha isso na minha For You. Até que um dia eu descobri que era fake. Eu, tipo assim, eu ficava muito comovida. Eu quase cheguei a entrar no link uma vez. E aí, tipo assim... Oh, meu Deus. Não, aí você vai lá nos comentários, gente. Dinheiro. Não, e tipo assim, e quando eu escrevi que era golpe, quando eu falei que era golpe, passou, tipo assim, uns minutos, apagaram o meu comentário. Porque, tipo assim, só fica os comentários, tipo assim, só fica os comentários das pessoas que ficam assim, não, eu não acredito, nossa, corrente do coração, pinte aqui os corações. Só tem isso. Então, tipo assim, isso é pra gente verificar realmente se é de verdade, se é mentira, porque é uma coisa muito real, é muito real mesmo. E por mais que a gente lide com as tecnologias, eu uso muito IA, mas eu já caí. Eu já estava lá na corrente dos corações, colocando os pontos. Fora os golpes com o famoso, né? Exatamente. Teve o vídeo daquele canguru com um passaporte na mão. Gente, eu acreditei. Aquele de lá eu acreditei. Aquele de lá eu acreditei. Teve um caso também, tudo o Twitter entrega, assim... O Twitter, ele é bom e ele é ruim ao mesmo tempo, pelo mesmo fato. Tudo ele te entrega. Teve uma autora, não vou lembrar o nome dela, ela fez o livro inteiro com a IA e ela não editou. Tinha parte no livro que estava assim, você gostaria de acrescentar mais algo a essa parte? E ela não editou, ela literalmente, ela só apagar a parte. Mas ela fez o livro inteiro de IA, divulgou o livro físico ainda, não era só online. O que é muito triste, tem pessoas tão ali que se esforçam tanto, tão esforçadas, tão talentosas, que às vezes não tem um reconhecimento, e tem gente que quer fazer pessoas reféns de IA e que fazem acreditar nisso. Por exemplo, eu acreditei mesmo. Mas, assim, é uma coisa
muito revoltante agora. Tem um caso agora que tá acontecendo, já tem um tempo já que tá acontecendo, só que agora que tá tomando mais proporções. São dessas, de certa forma, modelos de IA que ficam vários e vários momentos pedindo Pix para pessoas idosas. E as pessoas idosas estão dando, porque tá acreditando que é uma pessoa. Porque eles colocam a foto de uma mulher, ou o vídeo de uma mulher, falando, eu sou do interior, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. E os idosos estão lá e estão tirando dinheiro da aposentadoria deles e estão Justamente entregando. pessoas que não têm acesso. O que está acontecendo? O que está acontecendo na geração Z? O que está acontecendo na nova geração? Como as pessoas estão se comunicando? Então, às vezes, a gente julga, acha algo que antigamente era muito mais difícil de acreditar, muito mais difícil. Hoje em dia, é muito mais fácil. Então, a gente que realmente faz parte desse cotidiano já tem essa problemática, então pessoas de outras décadas, de outros tempos, tem ainda mais, o que é muito mais difícil. Então, voltando no assunto que nós da comunicação somos muito importantes para essas áreas, somos muito importantes, tanto para o uso, tanto para alertar pessoas, tanto para realmente, é uma ferramenta, pode ser considerada ruim? Pode ser considerada muito boa e nós vamos lá espalhar, fazer campanhas para realmente levarmos essa pauta para outras pessoas conhecerem, pessoas que não têm esse acesso, tanto porque podem beneficiar elas e também podem pode estar prejudicando. É muito difícil você conseguir fazer, entrando na parte da desigualdade, é muito difícil você conseguir fazer um letramento digital com uma pessoa que mora em Minas, por assim dizer. Estou usando o exemplo de Minas, que é mais na parte de interior e tal, porque é complicado você introduzir ela nesse mundo de IA, porque o avanço foi gigantesco. Você pode pegar, até recentemente eu vi um vídeo, um compilado do avanço, que foi o Will Smith comendo macarrão. Agora, o vídeo atual, você não consegue identificar se é ele ou se não é. De tão... gente, eu mesmo já caí em vários. Então, esse foi a nossa opinião sobre essas pautas tão importantes hoje em dia. E queremos muito, muito saber o que as outras pessoas também acham, o que outras pessoas da nossa profissão e também não da nossa profissão têm a pensar sobre esse assunto que está tão recorrente, está cada dia se popularizando aí no Brasil e nos outros lados do mundo.